perceberam que eu não estava gravando. Foi. Foi trágico. Foi trágico, eu acredito. Então, gente, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pronto, todo mundo vendo o slide novamente? Sim. Sim. Então, certo. E aí, voltando, completiva nominal, então o que que acontece? As duas dicas. Vai complementar um substantivo ou um adjetivo abstrato. Professor, abstrato, vai só para me poder refrescar a minha memória, fazer com que eu lembre, certo, do que é um substantivo ou um adjetivo abstrato, é aquilo que você não consegue, e você imagina dessa maneira, é aquilo que você não vai conseguir pegar. Quando eu falo o substantivo mesa, certo? Ou cadeira, vamos supor, ou substantivo carro, né? Quando eu falo esse substantivo, você imagina o objeto, o transporte. Então, mas você imagina que você pode pegar. Se eu digo carro, você pode pegar no carro. Se eu digo cadeira, você pode pegar na cadeira. Você pode pegar na mesa. Então, Você isso é não um pode substantivo. pegar no amor, por exemplo. O Pronto, amor. isso é um substantivo concreto, isso que eu estou falando. Agora, esse que o Átila falou, pronto, esse é um substantivo abstrato. Amor, ninguém consegue pegar no amor, certo? Substantivo abstrato, ele precisa de alguém para existir, o substantivo abstrato. Exemplo, se eu digo carro, o carro, ele não precisa de mim para existir, ele existe. Agora, se É. eu digo amor, certo? Ele precisa de alguém para existir. Amor de Como quem? Amor assim? é um Amor de quem? sentimento, né? É um É um sentimento. sentimento, pois é, Pois é o sentimento. Então, o substantivo abstrato é isso. Eu não consigo pegar no amor. Eu não consigo pegar na tristeza, né? Eu não consigo pegar na saudade. Então, tudo isso é um substantivo abstrato. Certeza, alguém consegue pegar na certeza? Não, a gente não. consegue sentir a certeza. Não é assim? Então, professor, quer dizer que toda vida que depois de um substantivo ou um adjetivo abstrato que vier uma preposição, eu posso colocar que é completiva nominal, que não vai estar errado, certeza, é certeira, é marcar e correr para o abraço, é completiva nominal. Vamos só analisar agora. Oração principal, por quê, professor? Porque está aqui meu primeiro verbo. Oração subordinada, por quê, professor? Porque aqui está meu segundo verbo, né? A oração secundária, e aí chamada de oração subordinada, certo? E aí vamos lá analisar. Tem o meu sujeito aqui, para identificar que ela não é subjetiva, que eu não estou atrás do sujeito, porque o sujeito já aparece na oração, certo? E tenho aí os verbos, né, como eu já falei, tenho a palavra certeza, né, o substantivo, que é o objeto direto do verbo, e o de que seria o complemento dessa certeza, né? De que a preposição e a conjunção, que seria o complemento da certeza. E aí seria não, é chamada de completiva nominal. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. E aí vamos agora para a predicativa. As duas fáceis, muito fáceis mesmo, muito fácil a predicativa. Professor, o senhor pode me dizer qual é a mais complicada de entender? Posso. Isso para alguns, né? Que a gente não sabe como é que é a aprendizagem de cada um. Tem gente que acha que é mais difícil, já outros já acham mais fácil. As orações subordinadas substantivas, quais são as mais complicadas? Subjetiva Subjetivo. e objetiva indireta e completiva nominal. Não estou dizendo que elas são difíceis, estou dizendo assim que o aluno ele pode escorregar e acabar marcando uma sendo outra, tá Eu entendendo? acho mais difícil a Então, predicativa. Eu é, acho a predicativa. a Como mais difícil? assim? A mais É sério. difícil, Atlas? Pois eu vou lhe explicar uma coisa agora que você não vai desmistificar esse difícil, certo? Antes, deixa eu só terminar. Finalizando, o que acontece? A completiva nominal e a objetiva indireta é como elas carregam preposições, a pessoa pode confundi-las, certo? Então, vamos dizer que eu preciso de um pouco mais de atenção. Já a subjetiva, não. A subjetiva, além da atenção, eu tenho que simplesmente perceber quando o sujeito não está. Na verdade, a atenção também, né? Então, as três que mais precisam de atenção são completiva, subjetiva, completiva, nominal e objetiva indireta. As outras são fáceis. Vou explicar por quê. Vou começar falando aqui. Porque predicativa. Predicativa é aquela que funciona como predicativo da oração principal, na qual aparece o verbo de ligação
mais comumente o verbo ser. Vamos lá para as duas dicas para entender como é que eu consigo identificar uma oração subordinada, substantiva, predicativa. A primeira dica, tem verbo de ligação, certo? Vai ter verbo de ligação. E na maioria das vezes será o verbo ser, que vai aparecer na oração principal. Certo? Aí, professor, mas aí quais são os verbos de ligação? Vou dar um bônus extra. Vou falar para vocês. Cafés, muito bem. Muito bem, Vitão. Que bom que vocês lembram. Certo? Cafés para dois. Os verbos de ligações mais importantes, mais utilizados em provas são o café para dois. Professor, vamos revisar o que é café para dois? Vamos revisar. C, verbo continuar. A, verbo andar, certo? F, verbo ficar. E, verbo estar. S, verbo ser. P, verbo parecer e verbo permanecer. Esses são os verbos de ligação mais utilizados dentro de uma oração. Ou dentro de uma oração que utiliza o verbo de ligação. Aí, olha aí, vamos só prestar atenção. Gente, desliga só o microfone. O microfone? Aí, então, o que acontece? Olha o Átila aí. Ah, isso é mais complicado. Ó, a primeira dica, Átila. Vou logo me atentar. Tem verbo de ligação? Opa, tem verbo de ligação. Então, já tem aí 50% dessa oração ser predicativa. Certo? Okay. Aí, o que é que eu vou agora olhar? Eu vou pensar no sentido do predicativo. Por quê, professor? Como assim no sentido do predicativo? Porque quando eu tenho uma oração que complementa o verbo, ela não pode ser predicativa. Porque ela é chamada geralmente de objetiva direta ou objetiva indireta. Não é? Mas quando eu tenho um verbo de ligação, esse verbo de ligação ele já indica para mim que é um predicativo, porque é o predicativo do sujeito, se for numa oração normal, sem ser oração subordinada. Uma construção frasal, uma oração normal, que tem um verbo de ligação, que esse verbo de ligação ele não serve para nada, somente para ligar, né? Uma qualidade ao sujeito, e aí, só que na oração subordinada, quem vai exercer essa função vai ser uma oração completa. Aí vamos começar aqui, ó. O certo é que ficaram sozinhos uma parte da festa. O certo é que ficariam sozinhos uma parte da festa. Olha aí. Achei o verbo de ligação. Depois do verbo de ligação, já começa a minha oração secundária, a minha oração subordinada. E ainda aparece na oração subordinada outro verbo de ligação aqui, o verbo ficar. Tá dando para entender, Átila? E se você prestar atenção, essa parte aqui, ó, essa oração aqui depois do verbo ser, ela que ficaram sozinhos. O certo, ele está simplesmente dando uma qualidade para o que ocorreu no certo, na oração principal. O certo foi o quê? O certo foi o quê? A gente pergunta lá, né? Pro verbo. E aí, assim, o certo foi o quê? Pro verbo ou pro sujeito. Nesse caso, é pro sujeito por conta do verbo de ligação, ser só para ligar. Que ficariam sozinhos, só quero dizer ficaram. Que ficariam sozinhos uma parte da festa. Você nota que toda essa oração, ela só faz o quê? Ó? Complementar o meu sujeito. E por isso que ela se torna o quê? Predicativa. Predicativa. Professor, quer dizer que ela se torna predicativa por conta disso? Exatamente. Porque quando eu estou na sala de aula, eu geralmente digo para vocês, a oração é construída de quê? Sujeito, verbo e predicado. E o predicado, professor, ele começa a partir de quem? Do verbo e todo o resto. Não é assim? Só que nós não estamos falando de oração subordinada. Se eu estou falando de oração subordinada, é porque eu tenho logo dois verbos. Mas como eu estou falando de predicativa, significa que um vai complementar o outro, vai trazer a qualidade para o outro. Eu tenho um verbo de ligação que serve só para ligar. O nome próprio já diz verbo de ligação, só serve para ligar um termo a outro. Não é? E aí vamos lá, analisar. Olha aí. O verbo ser, oração principal. O verbo ficar traz a minha oração subordinada.
E aí, vamos só marcar, tem o certo, que é o sujeito. O quê? Que é a conjunção integrativa. Opa, passei demais. Que é a conjunção integrativa, e logo eu percebo. Então, as duas dicas, mais importante é isso. Olhei, tem verbo de ligação? Pá, 50% da oração já ser predicativa. Os outros 50% é o quê, professor? É só tu confirmar. Tu confirmar se depois do verbo de ligação, tu vai ter lá a conjunção que? Mostrando a segunda oração, a oração subordinada, e se ela faz o papel de quê? De trazer uma qualidade para o sujeito, né? Trazer uma característica, trazer uma informação a respeito do sujeito, mesmo ela sendo uma oração subordinada. Tá certo? Deu certo, Átila, aí? Sim, deu para entender. E aí, o que acontece? É somente lembrar do Cafés para Dois em termos de oração subordinada, de verbos de ligação. Gente, esse aqui é o mais fácil. A positiva é o mais fácil. Por quê, professor? Com uma palavra só eu já respondo. Teve esses 2 pontos aqui, a positiva. Pronto. É sério, professor? Sério. Só isso. Oração subordinada substantiva positiva. É aquela que funciona como aposto. Aposto geralmente é uma informação a mais que tu traz na frase. Entendeu? Aposto é o que algo que tu vai uma informação que tu vai colocar naquela frase. E ela vem dessa maneira. Todos temos um só desejo. Ó, aí 2 pontos. Que passemos no vestibular. Nesse caso, na prova, né? Ou de ano, aliás. Então, assim, que passemos no vestibular. Olha, ele trouxe uma informação a mais. E ele botou 2 pontos aqui. Professor, quer dizer, meu professorzinho, que esses 2 pontos aqui já significam o aposto? Isso, meu filho. Você está querendo brigar por quê? Já viu lá na prova esses 2 pontozinhos aqui? A positiva, oração subordinada substantiva a positiva, e vai para a próxima questão. Não demora, não fica lá querendo procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Não procura, vai logo, responde a positiva e pronto. É aquela que funciona como aposto de um termo da oração principal. Significa que a oração subordinada, lembrando sempre que são as orações subordinadas que vão exercer uma função em relação à oração principal. Tá certo? E aí, temos os 2 verbos para confirmar, tá certo? E agora o fim, né? O fim do professor Alex aí para vocês, né? Ei, professor, o fim do professor Alex? Deus me livre. Deus me livre. Que é isso? O fim do conteúdo. Deus me livre. Que é isso? Tá. É Fim do isso. professor Alex. É isso. Sabia que você tinha essa mágoa comigo, não, Vitor. Não? Estão me vendo ou não? Sim. E a Isadora, seja bem-vinda. Ixi, na hora que eu disse Isadora, seja bem-vinda, a Isadora saiu. Vixe. E a Ana Vini não voltou, né, gente? Tem ocorrido algum problema. Ela também estava um pouco meio adoentada também, né? Pode ser que ela não estivesse tão bem. Aí vamos lá, então. Alguém mandou uma mensagem aí no grupo para saber o que foi que houve, né? Ela está no grupo de vocês? Para ver se ela tem alguma coisa para dizer, não está conseguindo entrar, alguma coisa. Vejam aí. Yoshiro, se eu sair é porque a internet tá horrível. Tá certo, Yoshiro. Uhum. Tá certo. Internet horrível, tá? Em Miami. Tá certo, Yoshiro. Em Miami, no bunker particular, tá bom. Yoshiro tá em Miami mesmo ou tu tá brincando, Atila? Yoshiro Tá tá em Miami mesmo? Da última vez ele tava, eu não sei se ele tá no Canadá agora. Não, é porque ele tava viajando o mundo, na verdade. Tá brincando. Estão brincando, né, Yoshiro? É Isadora, sério. seja bem-vinda, Isadora. Fique conosco aqui. Compartilhe. Sabe dizer por que Porque a minha internet tá caindo. tá complicado? Da Ana Ville, será que a internet tá caindo também? Tu sabe dizer? Eu acho que sim, porque ela nem me respondeu, a mensagem nem enviou. Ixi, meu Deus, e ela tá doida. Yoshiro, não estamos brincando não, Yoshiro. Meu Deus, deixa de ser mentiroso. Ó, Tá gente, em Miami, cara. peguem então o TD de vocês que nós vamos fazer a revisão agora, tá certo? Seba, pega o TD. Isadora, pega o TD de vocês pra gente responder. Vamos responder juntos. Vamos praticar isso. Olha, a prova de vocês
Só tira nota baixa quem quiser. Professor, não é assim também, não. É assim também. A prova de vocês são 8 questões apenas, certo? São divididas entre interpretação textual, mesmo sendo 8 questões, vai ser dividida interpretação textual e gramática. Então, a interpretação textual vai depender do que nós já estamos estudando em sala, sobre como interpretar, da leitura, da atenção de vocês. E a gramática vai ser isso. Mais oração subordinada, o pronome relativo e plural de substantivo composto, que eu enxuguei, não foi? Eu dei uma enxugada no conteúdo, até por conta desse momento que nós estamos passando, para que não fique tanta coisa também, tá certo? Outro presente que eu tenho para dar para vocês, eu tô bom demais, cara. Tem hora que eu fico me olhando, não tô nem cabendo assim de tanta bondade. Outro presente, não tem atividade de casa hoje. Vai ficar para vocês estudarem. Vou deixar livre para vocês estudarem. Tá Obrigado, certo? Para vocês não precisarem ficar assim, tendo que fazer a atividade e estudar. Então, eu vou deixar vocês sem a tarefa de casa, sem precisar fazer a tarefa de casa por enquanto, tá bom? Vamos lá. Ok. Aí eu vou pedir a participação de vocês. São 8 questões no TD que eu coloquei também. Foram 8, não foi? Uhum. E aí, assim, vamos lá. Ô, Vitor, lê para mim a primeira questão. Primeira questão. As orações em destaque são substantivas reduzidas de infinitivo, numérias de acordo com o indicado. Certo. Ô, Isadora, meu amor, só um instante, viu, Vitor? Era para ter respondido o TDE, certo? Porque assim, nós íamos corrigir juntos, certo? Aí não respondeu, agora você agora responde aqui junto com todos os outros, mas era para ter respondido em casa, né? E aqui nós íamos só corrigi-lo. Não estou conseguindo abrir o TD, então eu estou fazendo no caderno, tá certo? Yashira, eu vou dizer uma coisa, viu, Yashira? Eu fiz se benze, né? O negócio tá complicado, Yashira. Ó, tá o microfone, tá a câmera, não consegue abrir o TD. A internet tá ruim. Viu? Tô brincando, Então, os Yashira. protestos É, estão afetando. Olha, vamos lá. Ô, Vitor, por favor, desculpa. Vamos lá, meu filho, novamente. Não é lhe explorando, não, mas ao mesmo tempo é. Tá bom. As orações em destaque são substantivas reduzidas de infinitivo, numérias de acordo com o indicado. 1. Subjetiva. 2. Objetiva direta. 3. Objetiva indireta. 4. Completiva nominal. 5. Predicativa. 6. Apositiva. Muito bem. Aí, o que nós vamos fazer agora? Eu vou lendo as orações abaixo e vocês vão me dizendo o numeral delas. E a gente vai confirmando se é ou não é e por que que é. Né? Quando acertar, eu digo por que que é. Quando não, a gente pega, corrige e eu também falo o porquê. Então, vamos lá. Podem colocar no chat aí, tá certo? A numeração. Para não ficar todo mundo falando junto, se não quiser, aí pega, coloca lá a numeração. Aconselharam-me a desfazer o noivado. Aconselharam-me a desfazer o noivado, certo? Esse desfazer o noivado seria o quê? O que vocês acham? Coloquem aí, qual foi a resposta de vocês? E não tenha medo ou vergonha de errar, não, porque o bom é errar aqui. Errar na prova é que é ruim. Errar aqui a gente pode. Eu Muito coloquei bem, ó. 3 também. Eu botei 3. Muito bem. O Vinícius colocou, o Vitor também colocou 3. Professor, 3, exatamente 3, gente, certo? 3. Por quê? Ela é objetiva direta. Por quê? Porque ó, o verbo aconselhar, quem aconselha, aconselha, né? Ó, aconselha a alguém, dá um conselho para alguém, certo? Então aparece sempre a preposição complementando o verbo. Professor, mas ele colocou o pronome oblíquo aqui, né? O pronome oblíquo. Foi só para confundir. Mas esse me aí, ele tem a função do objeto indireto, tá certo? Professor, assim, esse verbo ele é transitivo direto e indireto, porque tem exatamente. o objeto direto me e o indireto a desfazer o noivado. Opa, professor.
Voltei, tinha caído aqui. Há de fazer o noivado, exatamente. Só que aqui ele está pedindo para que você escolha, e nós vamos escolher. Então tem a escolha da objetiva e indireta, né? Isso. Certo? Então o que acontece? Essa primeira é 3, é o número 3. Coloquem aí quem não respondeu. Quem respondeu, correto, parabéns. Todos, vamos para a próxima. Todos conheciam a mania. Essa aí é fácil, né? Todos 2 conheciam pontos, a mania de Laura. 2 pontos, empenhar 6. joias. Pelo amor de Deus. Essa aí é o quê? Ó, essa aí é uma questão dessa aí, né? A positiva. É marcar essa aí e olhar, tentar responder. A primeira as foi o outras. quê? Objetivo direto? A primeira foi objetivo Indireta. indireta, viu? Tá certo? Olha lá. Depende de vossa senhoria libertar esses presos. Essa daí eu Né? fiquei na dúvida, mas eu botei 1. Eu pus predicativa, mas... Certo, vamos lá. Vamos lá, vamos ver quem é que respondeu mais. Tem mais alguém para colocar? Eu coloquei 1 também. Vinícius também colocou 1. Ô, Átila, já dá para tu perceber depois da explicação agora que tu colocou predicativa e não pode ser predicativa? Sim, sim. Por quê? Ó? Onde é que está o verbo de ligação primeiro? Né? E aí o que acontece? Ela vai ser subjetiva mesmo, que nem o Vinícius e o Vitor colocaram, certo? Ela vai ser subjetiva. Por que ela vai ser subjetiva, professor? Porque não tem sujeito aí. Aliás, não aparece o sujeito na oração principal, né? Eu preciso colocar o quê? O pronome demonstrativo. Depende de vossa senhoria. Depende isto. Né? Ó, depende isto. Isto o quê? De vossa senhoria libertar esses presos. Não é assim que funciona? A função. Então, libertar esses presos acaba sendo o sujeito da oração principal. E se ele é o sujeito da oração principal, ele é subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Professor, então qual é? É o 1. É o numeral 1. Tá certo? A Isadora tá fazendo aqui 2 na foto dela, mas não é 2 não, viu, Isadora? É 1. Tá certo? Peraí, a primeira é 3. A primeira é 3, a segunda é 6 e a terceira é 1. Posso continuar? Pode. Ó, parti com a doce esperança Não, de professor, encontrar... só pulou 1. Pulei uma? Pulei uma. Pronto. Essa aqui, olha como essa aqui, ó, depois de ter dado uma dica quase nesse instante para o Átila, um de seus passatempos é colecionar selos. Vou até falar, dar ênfase. Um de seus passatempos é colecionar selos. Qual é essa aí? 5. É predicativa. 5. Predicativa. Tá vendo aí, ô Átila, como aparece sempre o verbo de ligação? Sim. Tá vendo? E aí vamos lá para a próxima. Professor, qual é o número 5? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá certo? Assim, para quem, né, não estiver acompanhando ou quiser parar para repetir. Seba, tá dando para ouvir, Seba? Tô achando tu tão calado também. Tá dando para ouvir direitinho? Tá conseguindo Por isso ele tá com dengue, né, professor? Esperado que ele não está falando muito. Mas qualquer dúvida, tu me pergunta, viu, Seba? Coloca aí no chat, se não quiser falar, tu coloca no chat. Então, voltando. Parti com a doce esperança de encontrar meu amor. Opa, professor. Preposição, olha. Objetiva indireta. É? Não. Antes da preposição, qual é a palavra que tem? Esperança. Esperança é o quê? É substantivo abstrato. É um substantivo abstrato. Eu consigo pegar na esperança? Eu consigo senti-la, mas pegá-la eu não consigo, tá certo? 4. Então, logo, ela é o quê? Completiva nominal, número 4. Número 4. Caraca, eu acertei de primeira tudo. E aí nós temos, ó, lamento ter perdido essa oportunidade. Lamento ter perdido essa oportunidade. Objetiva direta. Objetiva direta. Você lamenta o
quê? Aí você pergunta para o verbo, que ele é fofoqueiro, né? Se lamenta o quê? Certo? Aí ele vai lá e te diz, ó, ter perdido essa oportunidade. Mas tem preposição? Não tem. Se não tem preposição, é objetivo direto. Aí você assim, professor, mas na oração principal não está aparecendo o sujeito também, não. Por que ela não pode ser subjetiva? Porque o sujeito pode não estar lá, mas a gente sabe quem é o sujeito. Ele é oculto. Ele é oculto. Ele é oculto, exatamente. O sujeito eu, oculto, certo? No caso da subjetiva, não aparece sujeito de maneira alguma, porque quem vai ser o sujeito vai ser a oração subordinada. Posso passar a primeira questão? Só para frisar, ficou então a ordem 3, 6, 1, 5, 4, 2. Átila, lê para mim a segunda, por favor. Na frase, suponho que nunca teria visto um homem. A subordinada é? A subordinada substantiva objetiva direta. B, substantiva completiva nominal. C, substantiva predicativa. D, substantiva positiva. E, substantiva subjetiva. Muito bem. E aí, qual seria? A. Botei A. Muito bem. A também. Subjetiva ou a substantiva objetiva direta, né? Objetiva direta também. Por quê, professor? Está complementando o verbo. Suponho. Né? Eu suponho. Exatamente. Eu suponho que nunca teria visto um homem. Então, o que acontece? Está complementando o verbo, o meu sujeito está lá, e se está complementando o verbo, não tem preposição, objetiva indireta. Objetiva indireta. Tá certo? Vamos continuar agora. Vamos lá. Vinícius, o item B é contigo. A terceira questão é contigo. Procurou-se até a alcoólica a segunda coluna de acordo com a primeira. Vitor, tá dando mau contato no teu fone. Tenta de novo, vamos ver. Vai, agora. Pronto. Vai. Posso ir? Pode ir. A. Oração subordinada objetiva direta. B. Certo. Oração subordinada completiva nominal. Certo. C. Oração subordinada objetiva indireta. Certo. D. Oração subordinada subjetiva. E. Oração subordinada predicativa. Pronto, vamos lá. Aí, pode deixar que agora sou eu quem leio. Nós vamos fazer agora a análise só que de letras, né? A outra foi de numeral e agora nós vamos estar falando de letras. Procurando se ater ao código ora exposto, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu vou lendo a frase, vocês vão me dizendo a letra. Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Essa aí, ó. Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Qual seria essa aí? Objetiva indireta. Objetiva indireta. Muito bem. Professor, por que ela é objetiva indireta, professor? Olha lá, a preposição aparecendo depois de quem? Depois de quem? Depois do verbo. Né? Do verbo confiar. Ninguém desconfiava, né? Então, o que acontece? Está aparecendo depois do verbo. Se aparece depois do verbo e tem uma preposição, objetiva indireta. Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá. Completiva nominal. Completiva nominal. Ó, bota uma perto da outra só para poder você começar a associar, né? Excesso de prática, né? A aprendizagem por conta da prática. Ó, completa o verbo, tem a preposição, objetiva indireta. O outro vai complementar o nome, né? Nesse caso aqui, conclusão. Eu consigo pegar na conclusão? Também não. Né? Não consigo pegar. Tudo eu só consigo sentir. Eu consigo concluir, né? Concluir, um sentimento de conclusão, certo? E aí tem a preposição. E ela é o quê, professor? Completiva nominal. Letra B de bola. A primeira, C de casa. A segunda, B de bola. Vamos para a terceira frase. O problema é que não confio... Opa! O problema é que não confio em você. Átila, responda essa para mim. O problema é que não confio em você. Diga para mim. Subjetiva. Calma.
Calma, Átila, preste atenção. O que foi que eu já lhe disse? Lembre, analise a oração e veja. O problema é que não confio em você. Ah, não. Desculpa, é predicativa. Eu falei errado E- mesmo, tava pensando em ex- predicativa. Exatamente, ó. Às vezes a gente erra, não é porque a gente não saiba, é porque às vezes é falta de atenção, lê rápido, entendeu? E acaba errando. Vamos fazer isso na prova, não. Leiam e releiam e só respondam na hora que tiver a certeza. É predicativa, letra E. Por quê, professor? Olha o verbo de ligação aparecendo aí, ó. O problema é que não confio em você. Próxima oração. O barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos. Qual seria essa agora? Objetiva direta. Objetiva direta, muito bem. O barulho constante não permite, olha, complementando o verbo, não permite o quê? Aí tu pergunta pro verbo. Eu costumo dizer o seguinte, que dentro da classe gramatical, os dois mais importantes é o substantivo e o verbo. E o cara mais fofoqueiro que tem é o verbo. Se tu perguntar pro verbo, o verbo ele te acusa logo na hora, ele diz logo para quem é o complemento. Então você pergunta, o barulho constante permite o quê? Que os moradores vivam tranquilos. Esse complemento vai para o verbo. Se esse complemento vai para o verbo, ele é um objetivo indireto, ou direta. Direta não, direta. Letra A. Tá certo? Letra A. E a Eliminação. última. Exatamente. Letra A. Decidiram-se que as novas mercadorias teriam um novo valor. Ah, professor, só sobrou um. Claro, só sobrou um. Claro que será, então, subjetiva. Ah, Mas, professor, professor, mas eu preciso saber por que ela é subjetiva. Esse aqui está quase o exemplo daquela outra questão lá. Decidiram-se que as novas mercadorias teriam um novo valor. Quem decidiu? Ó, bota o pronome demonstrativo na frente do verbo que eu já disse. Decidiram isto, né? Isto o quê? Que as novas mercadorias teriam um novo valor. Ele aponta, ele mostra para ti quem é o sujeito, certo? O sujeito da oração principal. Tá certo? É só colocar o pronome demonstrativo aí que dá certo. Professor, sempre vai dar certo? Sempre, meu filho. Sempre vai dar certo. Tá bom? Eu agora vou para a quarta questão. Isadora, leia para mim a quarta questão, por favor. Espera aí, que eu tenho que entrar no Quarta aplicativo questão. e entrar no negócio de novo. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é A. Substantivo com completiva nominal. B. Substantivo objetiva indireta. C. Substantiva predicativa. D. Substantivo objetiva direta. Ou E. Substantivo subjetiva. Muito bem. E aí ela é o quê? substantiva, objetiva, indireta. Indireta. Muito bem. E tem B de bola. Por quê, professor? Depois do verbo, o verbo esquecer, tem a preposição. Vocês estão vendo, ó, como tudo começa a ficar tipo, como é que eu posso dizer? A ficar tudo parece que começa a ficar mecanizado, né? Ficar algo mecânico. Mecânico como, professor? A gente começa a praticar e a gente começa a perceber os detalhes, e aí, ó, automaticamente você já consegue entender como é que funciona. Né? Depois do verbo, você vai lá e coloca se tem preposição objetiva indireta, tá certo? E tem B de bola. Substantivo, objetiva, indireta. Sim. Certo, Átila? Por quê, professor? Porque tem um verbo. Ó. Agora, sim, quando o aluno não sabe o que é verbo, aí fica mais complicado para ele. Né? Quando ele não sabe o que é verbo. Aí fica mais complicado. Fica mais complicado por quê? Porque eu estou no 9º ano e não sei o que é o verbo. É difícil, né? Aí tem que lembrar aí o que foi que houve lá no Fundamental 1, ou no começo do Fundamental 2, sexta série, tá certo? Sétima série também, para poder começar a praticar para poder identificar o que são os verbos. Vamos lá, eu vou ler a quinta questão agora. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo
são todas subjetivas. Ele já está dizendo, ó, são todas subjetivas. Exceto. Ah, professor, esse exceto Isso é é o quê? difícil. Menos. Ele está querendo dizer assim, ó, menos. Todas são verdadeiras, menos uma. Tá certo? Uma. Aí vamos lá. Item A. Decidiu-se que o petróleo subiria de preço. Item B. É muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre sua vida. Item C. Ignoras quanto custou meu relógio. Ignoras quanto custou meu relógio. Item D de dado. Perguntou-se ao diretor quando seríamos recebidos. Item E. Convinha-nos que você estivesse presente à reunião. O que vocês acham que é? C. Essa aqui foi a que eu coloquei assim com um nível mais, sabe, um pouco mais, com um pouco mais de dificuldade. Eu acho que é a C ou a E. O Átila acha que é a C, o Vitor acha que é a C e a E. Tem mais alguém que tem alguma dedução aí para poder? Sim, C. C, né, Vinícius? Então, gente, ó, parabéns. O item É C? é C, viu? Por que o item é C, professor? Porque essa oração aqui, ela não segue as regras de oração subordinada. Para ser oração subordinada, precisa ter o quê, ó? 2 verbos e as conjunções, não é não? Para a gente poder identificar uma oração subordinada. Então, ó, por isso que ele está dizendo assim, ó, exceto orações subordinadas substantivas. Exceto, aí você nota que ele não está dentro subjetiva, do que Pois é, subjetiva, né? Oração subordinada substantiva. Mas só que ele diz que todas são subjetivas, menos uma, né? Só que aí ela não se enquadra dentro do que é uma oração subordinada. Viu? Tem o sujeito oculto tu. Pois é. Ô, Vitor, vamos lá. Lê para mim agora a 6ª questão. Vamos repetindo aqui, porque o Yoshiro tá sem e o Seba tá com a garganta ruim, né? Tá meio ruim para falar. Vou dispensar o Seba hoje. Tá. O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados. Temos 2 pronomes possessivos e 2 pronomes pessoais, um pronome pessoal, um pronome possessivo e 2 pronomes relativos, 2 pronomes pessoais e 2 pronomes relativos, um pronome pessoal, um pronome possessivo, um pronome relativo e um pronome interrogativo, ou 2 pronomes possessivos e 2 pronomes relativos. O que vocês acham aí? Eu botei B. B de bola? B de bola, né? Então, aqui eu botei B também. Muito bem, B de bola. Nessa oração eu tenho um pronome pessoal, um pronome possessivo, um pronome pessoal, né? Ó. Pronome pessoal. Tenho um pronome possessivo, né? E 2 pronomes relativos, que é justamente o que nós estudamos, onde e que. Não é isso? Pronomes relativos. Muito bem. E aí vamos para a 7ª questão. Vou ler a 7ª agora também. E a última tu lê. Tá bom, Átila? Sim. Ou tu quer ler a 7ª e eu leio a 8ª? Eu leio a 7ª. Então lê, pode ler a 7ª. Atribua VOF para as seguintes orações, considerando o emprego correto dos substantivos compostos. A. Ela gosta de amores perfeitos e cultiva-os. B. Há muitos beija-flores na varanda de casa. C. As saias balão compuseram a moda antiga. D. Na próxima semana haverá a reunião dos vice-diretores. E. As aulas de física serão ministradas na segunda-feira. Muito bem. E aí vamos ver agora como é que fica. Item A, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem, verdadeiro. Amores perfeitos. Certo? Item B. Eu botei F. Item B eu botei F. Muito bem, falso. Item B é falso, né? Item C. Verdadeiro. Verdadeiro também, muito bem. Verdadeiro também. Saias, balão. Item D. D de dado. Verdadeiro. Verdadeiro também, muito bem. Vou tirar de letra. Vice-diretores. Correto. Item E, para finalizar. Verdadeiro. Verdadeiro. Então fica como, professor?
professor, fica V, F e todas as outras V de verdadeiro. Tá bom? Vamos lá. 8ª questão e última. De modo a adequá-las de acordo com a variedade padrão da linguagem, observe a oração, tendo em vista o plural composto dos termos em evidência. Item A. Garoto de cabelo castanho claro e olhos verde escuro. Quase que eu ia dando a resposta. Item B. Aqui, todos serão bem-vindos. Item C. Dominar o alfabeto dos surdo-mudo. Está entre a competência que norteiam os educadores. Item D de dado. Os vestidos são azul marinho. E aí vamos agora para a resposta. Item A. Castanho claro. Verde escuro. Fica como? Sou eu, Olhos só castanho claros e olhos verdes. Cabelos castanho claros e olhos verde escuros. O verde escuro tá destacado? É porque ele não estava destacado, né? Eu tô vendo aqui mesmo que ele não ficou destacado. Mas não tem problema não, viu? A gente pode simplesmente colocar só a nível de conhecimento mesmo. Quem colocou um pode deixar, ou quem quiser colocar os dois, podem colocar também. Claros e olhos verde escuros. Isso, castanho claros e verde Escuros? escuros, viu? Verdes escuros, né? Castanho claros, verde escuros. É o segundo que vai para o plural. Mas tem duas regrazinhas aí no que eu coloquei para a gente poder se atentar, que ocorre uma mudança entre eles. B de bola. Bem-vindos. Por quê? Peraí, professor. Eu Na não primeira entendi é por quê. verdes escuros e castanhos claros ou castanho claro? Não, a primeira, o item A, é castanho claros, é o segundo que vai para o plural, E verde escuros, é o segundo que ok. vai para o plural, certo? B de bola, o segundo que vai para o plural. Bem-vindos. Bem-vindos. O item C, com exceção, isso tem até no livro de vocês e eu até salientei, com exceção de surdo e mudo. Por quê, professor? Porque surdo e mudo a gente está falando de duas situações, surdo e mudo, né? Então, quando eu tiver que colocar eles no plural, vão os dois. Porque nós estamos falando de duas deficiências. Surdos e mudos. Tá certo? Surdos e mudos. E aí também tem essa outra regra também, vestidos. Outra exceção. Outra exceção também, os vestidos são azul marinho. Aí Já ele tá vai ficar certo. o quê? Vai ficar no singular. Muito bem, Vitor. Ele vai ficar no singular. Tá certo? Vestidos azul marinho. Vestidos azul marinho. Muito bem. Fica primeiro a palavra vestidos é quem fica, que está no plural nesse caso, né? Pronto, gente. Tá vendo aí? O mais complicado um pouco que eu posso dizer para vocês do conteúdo de vocês será a parte de orações subordinadas. Mas, assim, eu estou vendo que nem isso será tão complicado. Por quê? Porque eu estou notando que a grande maioria está conseguindo saber identificar, diferenciar as orações subordinadas, tá certo? E é bom quanto mais cedo a gente conseguir identificar, porque isso aqui vai ser visto em todo o ensino médio de vocês, certo? Todo o ensino médio de vocês vai se falar sempre de orações subordinadas. Quanto mais cedo a gente aprende, mais cedo a gente desmistifica que é difícil. Às vezes eu encontro alunos que estão no terceiro ano, professor, oração subordinada é tão complicado. Nem é. Às vezes é só porque faltou um pouquinho mais de atenção ali para você entender o que é uma oração subordinada substantiva, tá certo? E aí é isso. A prova de vocês, ela ocorre quando? Vai ser quando, a de vocês? Essa semana que vem, não? Eu acho que a de vocês é na próxima semana, né? Vai ser que dia? Estão lembrados aí qual é o dia? Agora. Eu acho que é dia 8, né? Professor Oxi. É semana que vem. Ah, não, é próxima quarta, aliás. É verdade. É nessa quarta. Nessa quarta. Próxima quarta, mas a próxima quarta da próxima Não, semana. é nessa quarta. Nessa quarta. Essa semana.
Então é agora dia É pra- 3. É, Dia 3. Então a prova de vocês é a primeira. Então, assim, provavelmente vai ser comigo, né? A prova de vocês ocorrerá comigo. E assim, bom estudo, certo? Não, como eu disse, não vou passar a tarefa de casa. Vocês vão ficar à vontade para poder estar estudando, tá certo? Para poder não ficar com muita coisa, para poder ter esse tempo para estudar e conseguir amenizar. Não estudem só pelo TD, estudem também pelo livro, vocês sabem por quê? Porque tem aquelas regras do plural do substantivo composto, certo? Então tem as regras, não deixem de estar dando uma olhada, de verificar. Estudem pelo TD, mas também estudem pelo livro, e tem fora que tem as videoaulas também, né, que tem aí gravadas. Mas aí, assim, não deixem de olhar o livro de vocês também, tá certo? Sobre interpretação textual, gente, mais uma vez eu vou falar, não marquem logo, leiam, vejam o que está sendo pedido na pergunta, como a gente faz, e eu digo, primeiro vai lá no enunciado, se precisar ler o texto, tu lê o texto, se precisar ser só do quadrado, só do terceiro quadrinho da tirinha, tu vai no terceiro quadrinho, tu não vai precisar ler tudo. Mas eu gosto de entender o contexto, professor, então pronto, vai ler o contexto. Eu também sou desse jeito, eu gosto de ler tudo para poder entender como começou a história, o contexto, certo? E aí vai lá, você consegue interpretação numa boa, dá para tirar de letra e tirar nota boa, aproveitar e tirar nota boa, colocar uma nota, recuperar a nota quem tirou nota baixa na primeira prova, né? Na A1 da primeira etapa. No mais, gente, é isso. Tá certo? Alguma dúvida, alguma parece que na verdade a prova é próxima segunda. próxima segunda, Parece que é. Mas aí, se for na próxima segunda, é comigo também. Né, Átila? Eu dou aula para vocês. Se eu não me engano, é na próxima segunda mesmo, viu, Átila? Dia 8. É por isso que eu estava dizendo que era dia 8. Porque, se eu não me engano, vocês vão ter 2 aulas para a gente poder. Não para fazer a prova, mas vocês vão ter tempo para fazer a prova e depois a gente ainda continuar falando sobre algum conteúdo. Tá certo? Então, assim, é isso, viu? Não deixem de estudar. Até a próxima aula. A chamada, ela sempre aparece 15 minutos antes do encerramento da aula. Às vezes o aluno fica, professor, você não colocou lá a frequência, porque ela vai aparecer sempre 15 minutos antes do encerramento da aula, né? De vocês. Nesse caso, que se encerra às 17 e pouco, né? Então, vai ser sempre 15 minutos antes. Então, não deixem de colocar a frequência de vocês, porque às vezes tem aluno que não coloca o nome lá, e aí eu fico sem saber se o aluno participou ou não. De vocês é bom porque é um número pequeno, então dá para me saber sempre quem está ou não participando. Que eu me lembro até dos que não vieram sábado, né, Vinícius e Seba? Então, imagine quem não está na sala, né? Pois é, gente. Então, beijão no coração, tá certo? E um mês de junho maravilhoso para todos nós. Tá bom? Tá bom. O professor também. Tá bom.